Ok. Voy a compartir unos segundos mi pantallita. I'm going to share the screen for a few seconds, Kessler. I want to show this picture. Ok. Bienvenidos con todos. Entonces, hoy tenemos el placer de recibir al profesor Kessler Facúndez Camargos. Él es actualmente profesor de lingüística y de educación intercultural del Departamento de Educación Intercultural y del programa de posgrado de letras en la Universidad Federal de Rondônia, en Brasil. Tiene su doctorado en estudios lingüísticos. Actualmente se enfoca sobre la lingüística teórica y descriptiva. Por el programa de posgrado de estudios lingüísticos de la Universidad Federal de Minas Gerais o Gerais, no sé cómo se pronuncia eso en portugués. Es investigador también en el grupo de investigación en educación en la Amazonía y del Laboratorio de Lenguas y Culturas Indígenas, la UNIR. El profesor coordina también los proyectos de investigación con el objetivo de estudiar la sintaxis y la morfología de las lenguas indígenas de Brasil, especialmente lenguas como el guajajaja o amondawa, que son lenguas tupi-guaraní, el wari, que pertenece a una familia que no podría pronunciar el nombre aquí, que sería como Tzakpakura, y lenguas pertenece al grupo lingüístico Monde, y la lengua del día de hoy, el Aquina, que es una lengua aislada. Ha ido adoptando como soporte teórico intuiciones de la tipología lingüística y desarrollos recientes de la teoría generativa. Entre los diversos aspectos gramaticales se ha interesado, por ejemplo, en los sistemas de concordancia verbal, que es el tema de hoy, proceso de aumento de variancia verbal, la codificación de tiempo, aspecto y modalidad, y encima de todo coordina actualmente un proyecto de documentación, descripción y análisis de las lenguas de la familia Tzakpakura, cuyo objetivo es la construcción de una gramática descriptiva y la producción de material pedagógico para ser utilizado en las escuelas indígenas. Entonces, la traducción, eso es una traducción del portugués al español. Hay unos términos que no son muy claros, pero básicamente aquí tenemos la presentación del profesor. Si no me equivoco, todavía no has publicado todavía el libro, la gramática descriptiva del Tzakpakura todavía, ¿cierto? Aún estás trabajando sobre esa lengua. You still have to publish this grammar, right? Exato, Guillaume. Nós já temos uma versão inicial, preliminar dessa gramática, mas ainda ela não foi concluída, né? Esse projeto eu tenho coordenado junto com um professor da Universidade Federal do Acre, que é uma universidade que fica um pouco mais próximo do Peru do que de onde eu estou, né? Fica mais no extremo do Brasil. Já temos aí uma porção de artigos e de descrições preliminares de alguns aspectos gramaticais das línguas que pertencem à família Tzakpakura, né? Na verdade, isso, Tzakpakura. Okay. Isso. Na verdade, hoje é uma família que, infelizmente, temos apenas 2 línguas vivas que são faladas, as demais todas, lamentavelmente, já desapareceram, né? E o nosso foco é em uma dessas línguas, né? Que é a língua Wari, que é falada por cerca de 4.000 pessoas na região de Guajará-Mirim, que fica no Brasil, fazendo fronteira com a Bolívia. Okay. A outra língua que faz parte ainda dessa família Tzakpakura é uma língua falada por 7 pessoas, idosas já, infelizmente, no fim da vida, né? Então, é uma língua que está, a qualquer momento, ela pode desaparecer e deixar de ser falada por completo, né?
Muy bien. I'm not going to answer to all of this. That's not a question. He was explaining basically all what he was doing over there. He was completing the presentation. Entonces, la presentación de hoy es una mezcla. El profesor, como estuvimos diciéndolo antes de la grabación de la sesión, el profesor va a hablar en portugués, ya que es brasileño, no habla español, no habla inglés, pero nos entendemos. Entonces, hemos preparado junto la traducción de su presentación. El profesor va a exponer, va a presentar su documento en español, va a hablar en portugués. Y si ustedes quieren hacer sus preguntas, que pueden hacer sus preguntas en el chat, en la lengua que quieren, y veremos si nos entendemos. Yo tengo preguntas también, y adelante. Ok, perfecto. Y si alguien sabe hablar portugués y que quiere ayuda en la traducción, adelante, estimados alumnos y alumnas. Adelante, Sven. Bom, de início eu quero registrar os meus agradecimentos a você, professor Guillaume, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela ajuda na tradução para o espanhol. Acho que resolveu ali alguns problemas de tradução do português para o espanhol. Pelo que eu compreendi, é uma sala um pouco mais fechada, então eu deixo todos vocês na liberdade de fazerem perguntas durante a apresentação, principalmente perguntas para esclarecimento e para dúvidas, né, nos dados que forem sendo apresentados. Eu geralmente falo muito rápido, então vou me esforçar muito para falar mais devagar, para facilitar a compreensão, mas se por algum momento eu começar a perder o controle de velocidade e for muito rápido, Guillaume, por favor, me avise, que aí eu volto a falar mais lentamente, né? De acordo. Bom, então, para começar, eu queria já de início, né, destacar que esse trabalho é um trabalho que eu venho desenvolvendo nesses últimos anos, 3, 4 anos aproximadamente, e eu preciso destacar o trabalho, na verdade, de colaboração que tem sido feito com 2 alunos meus da licenciatura intercultural, que é a Eliette Aicanã e o Luzeu Aicanã. Eles são nativos, né, Aicanã, falantes dessa língua, são alunos do nosso curso de formação para professores indígenas. Então, sem os dois seria impossível, né, fazer o trabalho que vou apresentar para vocês nesse momento. Bom, o grande objetivo dessa apresentação, dessa comunicação, é trazer algumas construções que envolvem concordância verbal na língua aicanã, para compreender um pouco sobre o sistema de alinhamento que nós temos nessa língua. Quando eu comecei a estudar essa língua há 4 anos atrás, aproximadamente, o primeiro objetivo que eu tinha era mapear rapidamente, né, o sistema de concordância e os alinhamentos possíveis para poder avançar em outros aspectos gramaticais da língua, e acabou que, na verdade, eu fiquei esse período todo me aprofundando no alinhamento, ou nos alinhamentos possíveis nessa língua, devido à complexidade que nós temos em termos de paradigmas de concordância, né? Como eu vou mostrar nos dados, essa língua é uma língua que apresenta pelo menos 5 paradigmas de concordância verbal que acabam exibindo uma diversidade significativa de cisões, né? Identificar os rótulos, né, dos casos nominativo, acusativo, ergativo e absolutivo é inclusive uma tarefa difícil, né, uma vez que a gente tem muito mais paradigmas do que rótulos para poder relacionar a esses paradigmas, né? Bom, antes de falar dos dados, né, para localizá-los geograficamente, onde estão os falantes de Aicanã, né? Então, esse é um mapa. Mais à direita temos o mapa do Brasil, em vermelho é onde estão as 2 terras indígenas, onde esse povo, né, falante do Aicanã, habita, e na esquerda temos um mapa mais aproximado, e em vermelho temos as delimitações das terras indígenas, onde nós temos falantes de Aicanã. Então, aqui na esquerda, nesse quadrado vermelho menor, a gente tem a terra indígena Quazá, do Rio São Pedro,
é uma terra indígena extremamente pequena, com apenas 17 mil hectares, está aí na lista entre as menores terras indígenas que nós temos demarcadas no Brasil, e na direita uma terra indígena um pouco maior, com 117 mil hectares, que é a terra indígena Tubarão-Latundê. Nessas duas terras, né, nós temos aproximadamente 200 aicanãs que são falantes dessa língua. Então é uma quantidade muito pequena de falantes do aicanã. Bom, considerando aí esse primeiro aspecto, né, que diz respeito à quantidade, já percebemos que é uma língua por si, né, já extremamente ameaçada de desaparecimento, né, haja vista que 200 pessoas é um número bem limitado de indivíduos falantes dessa língua, né? Então é uma língua com risco de desaparecimento por causa do baixo número de falantes. Um segundo ponto que reforça o risco, né, que essa língua corre, atualmente há uma baixa transmissão do aicanã para falantes mais jovens, para crianças, né? Nesses últimos 3 anos eu realizei também um trabalho de sociolinguística para verificar como anda o processo de transmissão dessa língua, e daquelas 2 terras indígenas, na terra indígena Quazá do Rio São Pedro, que é a terra indígena menor, praticamente a língua não está mais sendo passada para os mais jovens, para as crianças, e na terra indígena Tubarão-Atundê, das 3 aldeias, das 3 comunidades, a transmissão está ocorrendo em apenas uma dessas aldeias. Assim, o grande fator, né, que faz com que a transmissão esteja diminuindo é o fato dos aicanãs se relacionarem com muitos outros povos indígenas da região, principalmente povos indígenas da etnia Quazá, que falam uma outra língua, e também de outras etnias próximas, né? Então, se nós olharmos os núcleos familiares, a gente vai ver que são poucos os núcleos familiares em que os pais, o pai e a mãe, sejam falantes de aicanã. Então, inevitavelmente, o português se torna a língua de comunicação entre eles, e aí as crianças estão hoje basicamente falando português. E o outro problema diz respeito à falta de política linguística mais consistente, né, e políticas educacionais, né? Não há material didático para o ensino de aicanã nas escolas indígenas. A formação nos anos finais da educação básica não contempla o ensino da língua aicanã. Então, a gente tem um conjunto de fatores que, infelizmente, levam a não fortalecer, né, e não incentivar o uso da língua aicanã entre os membros desse povo, né? O aicanã, do ponto de vista linguístico, é uma língua muito pouco estudada. Nós temos atualmente apenas uma dissertação de mestrado sobre essa língua e um artigo científico publicado. Então, basicamente, esses são os 2 trabalhos principais que nós temos sobre o aicanã. Bom, então, antes de eu entrar na questão do alinhamento, levantar alguns aspectos tipológicos, né, que podem nos ajudar a compreender algumas coisas. Bom, o aicanã é uma língua com fortes propriedades aglutinantes, principalmente no verbo. Então, é muito comum encontrarmos verbos aí com mais de 10 sílabas, uma vez que ele agrega uma quantidade alta de morfemas, marcando as mais diversas propriedades gramaticais. Esse exemplo número 1, eu coloquei exatamente para demonstrar como pode ser grande, né, a estrutura do verbo, né? Então, no exemplo 1, a gente tem o verbo rapu, que seria agarrar, segurar, sustentar. Então, essa raiz verbal rapu, ela pode receber a seguinte sequência de morfemas, né? Teríamos o sufixo que marcaria terceira pessoa do sujeito, teríamos pá, que seria um sufixo que marcaria uma classificação nominal, daria uma informação em termos de classificação do objeto dessa estrutura. Temos ranhã, que marca a primeira pessoa do plural do objeto. Teríamos do cari, que marcaria o coletivo, né, que teria incidência sobre o sujeito da estrutura. O té, que marcaria passado, e o en, que marcaria que essa sentença se trata de uma estrutura declarativa e não interrogativa
ou imperativa, por exemplo, né? Então, a estrutura do verbo nessa língua é uma estrutura bem complexa, né? Então, teríamos ainda no verbo as possibilidades de ocorrer morfemas causativos, aplicativos, reflexivos, classificadores, direcionais, além do sistema de concordância verbal, né? Os nomes, por outro lado, eles também têm morfologia, mas numa quantidade bem menor. A ordem de palavras nessa língua é, sobretudo, sujeito, objeto e verbo, embora atualmente falantes mais jovens tenham utilizado a ordem sujeito, verbo e objeto, possivelmente por causa de uma interferência da língua portuguesa, né? Deixa eu ver o que eu teria aqui ainda para considerar. Em todos os exemplos que eu vou mostrar para vocês, os argumentos na função sintática de sujeito e de objeto vão estar presentes, inclusive os pronomes pessoais. No entanto, o Aikanã é uma língua que permite o apagamento desses argumentos nessas funções sintáticas. Então, o preenchimento do argumento na função sintática de sujeito e de objeto não é obrigatório. Né? Vou priorizar na apresentação de hoje os marcadores, né, que especificam basicamente pessoa. Eu vou deixar de lado o que ocorre com a marcação do número, uma vez que o número nessa língua tem um comportamento um pouco diferente em termos de alinhamento. Né? Na verdade, os dois marcadores específicos que nós temos para números são, na verdade, marcadores que têm um comportamento muito mais de coletivo do que número plural, propriamente dito. Bom, no exemplo 2 e 3, eu coloco mais um exemplo com a morfologia causativa, apenas para ilustrar. Né? Em 2, a gente pode notar, assim como em 1, né, que nós temos morfemas que podem correferenciar tanto o sujeito quanto o objeto. Né? Em 3, temos aqui uma estrutura que envolve o aplicativo pá, ou seja, uma língua com bastante morfologia. Né? Tem 2 slides, Guillaume, que eu acabei acrescentando agora de última hora, espero que o espanhol não esteja complicado. Mas eu fiquei de último momento com dúvida se poderia haver alguma dúvida nas nomenclaturas que eu for utilizar. Então, no trabalho de hoje, eu vou utilizar basicamente o A, então a letra A, para indicar sujeito de verbos transitivos. O S vou utilizar para indicar sujeito de verbos intransitivos e o O para objeto de transitivos. Na tipologia, o O costuma ser indicado também com a letra P, né, para se referir a patient, paciente, né? Então, eu vou utilizar basicamente esses rótulos, né? Então, basicamente, o que seria a ergatividade cindida, né? Seria um contexto em que os verbos intransitivos em uma determinada língua, né, eles têm comportamento distintos com relação ao seu sujeito. Né? Então, haveria uma cisão no sistema quando um conjunto de verbos transitivos tratariam o seu sujeito da mesma forma que o sujeito de transitivos é tratado, e uma outra classe de verbos intransitivos trataria o seu sujeito da maneira como o objeto de verbos transitivos são tratados. Então, aqui teríamos um sistema de cisão, né? Como a gente vai ver nos dados do Aikanã, a estrutura de cisão que nós temos ela é muito mais complexa, né? E as cisões elas se multiplicam por vários fatores, né? Esse tipo de estrutura cindida faria um contraste, né, com as línguas que não apresentam cisão. Então, português, por exemplo, que é uma língua que tem um sistema nominativo acusativo, né, ou seja, trata o sujeito de transitivo e todos os sujeitos de intransitivos da mesma maneira, atribuindo a ele o caso nominativo, e o objeto teria o tratamento específico dele, né, recebendo aí o caso acusativo. Esse tipo de língua que não tem cisão teria como espelho, né, do outro lado nós teríamos línguas do tipo ergativo absolutivo, em que o sujeito de intransitivo e objeto teriam o mesmo tratamento, recebendo, portanto, o caso absolutivo, e o ergativo seria atribuído exclusivamente ao sujeito de verbos transitivos. Né? Bom, vamos então para os dados do Aikanã, para a gente ver quais são os fatores, né, que vão
fazer com que a cisão ela seja mais complexa, né? Complexa e mais robusta, né? Bom, de início eu já apresento para vocês os paradigmas de concordância verbal que eu vou discutir na apresentação de hoje. Né? Na apresentação de hoje eu vou considerar a existência de 5 paradigmas de concordância verbal em Aikanã. Esses 5 paradigmas que eu estou apresentando para vocês são paradigmas que foram identificados a partir de análise de aproximadamente 300 verbos que nós observamos. Contudo, já tem uma lista de alguns verbos suspeitos que apresentam outros paradigmas ou paradigmas que misturam os paradigmas que estão apresentados aqui nesse momento, né? Então, basicamente, teríamos aí o paradigma numerado de 1 a 5 de forma aleatória, né? Como eu tinha mencionado, né, não vou focar no plural, porque ele tem um comportamento distinto, né? Então, se vocês notarem, por exemplo, na terceira pessoa do plural, o sufixo, né, que marcaria aí o elemento plural, na verdade marcaria o coletivo, seria ducari, e ele ocorre sistematicamente em todos os paradigmas de 1 a 4, né? Ao passo que no paradigma 5 nós teríamos o sufixo EIE. Então, em comparação aos marcadores de pessoa, né, que variam entre cada um dos paradigmas, no caso do número, haveria uma marcação diferente, né? Na segunda pessoa do plural, a mesma coisa, teríamos o sufixo za, para marcar sistematicamente o plural, né, dos paradigmas de 1 a 4, e no 5 teríamos o enhan, que marcaria um outro plural. Então, ou seja, o plural na língua, o número na língua, tem um comportamento distinto da marcação de pessoa. Bom, vamos então para os exemplos, para a gente começar a mapear os alinhamentos possíveis, né? Nos exemplos de 4 a 6, temos o verbo segurar, o verbo rapu, que é um verbo transitivo na língua, né? Nesses 3 exemplos, temos um objeto de terceira pessoa do singular, que é tapir, e há uma variação aí nos argumentos da função sintática de sujeito de primeira até terceira pessoa, né? E aí a gente observa que nós temos o K, que vai marcar a primeira pessoa do singular, o me marcar a segunda, o que vai marcar a terceira. Então, nesses 3 exemplos, o verbo rapu é um verbo que vai concordar com o seu sujeito, né? E aí não haveria aqui a realização de uma terceira pessoa fazendo correferência com o objeto. Esse mesmo verbo, né, quando tem na função sintática de objeto pronomes de primeira e segunda pessoa, passa a acionar também morfemas para correferenciar esses objetos. Então, no exemplo 7, em que a gente tem kurezá, que é homem, e risaie, que é o objeto de primeira pessoa, a concordância é feita com que, marcando então o sujeito, e o ra, marcando a primeira pessoa do objeto. A mesma coisa com a segunda pessoa, que vai aparecer o que, e o que marcando a terceira pessoa de kurezá, homem, do sujeito, e o marcando a segunda pessoa do objeto rinlaie. E aí o exemplo em 9, na verdade, é a mesma coisa do exemplo em 6, né? Ou seja, a gente tem a marcação apenas do sujeito. Então, nesse contexto, não há morfologia, né, para correferenciar o objeto. Mais para frente eu vou fazer uma discussão sobre qual seria aí o possível motivo para não haver a realização de um morfema para a terceira pessoa se referindo ao objeto, né? Seria o caso de estarmos diante de um paradigma em que a marca de terceira pessoa do objeto seria um morfema 0 ou não, né? Uma vez que o paradigma 5, que é utilizado para marcar o objeto, ele tem na terceira pessoa o sufixo ré. Bom, então, em resumo, né, temos aí o paradigma 1, lá do quadro, para correferenciar o sujeito de transitivos, e o paradigma 5, para correferenciar o objeto desse mesmo verbo transitivo. Quando a gente compara esses verbos com verbos de natureza inacusativa e estativa, a gente já percebe qual é o primeiro alinhamento a ser observado, né? Então, verbos do tipo zanenká,
né, e shepu, né, são verbos aqui inacusativos nessa língua que vão acionar também o paradigma número 5, que é o mesmo paradigma utilizado para correferenciar o objeto de verbos transitivos, né? Só que dessa vez, na terceira pessoa, aparece o sufixo ré e não mais o sufixo zero que nós vimos com o verbo transitivo, né? Os exemplos em 5 são verbos mais de natureza inacusativa, e nos exemplos de 16 a 18 temos verbos de natureza mais estativa, né, que vão aí acionar a mesma série de prefixos presentes no paradigma número 5. Então, de início já temos esse primeiro alinhamento proposto, né, ou seja, sujeito de transitivos aciona o paradigma número 1, né, e o sujeito de inacusativos e estativos e os objetos acionam os marcadores do paradigma 5, né, demonstrando então aqui um alinhamento ergativo absolutivo, né? Então, seria o caso então de os sujeitos, né, desses verbos transitivos estarem recebendo ergativo e os 5 estarem recebendo o acusativo, né? Ou o A recebendo o caso nominativo e o SO e O recebendo o caso acusativo, né? Dependendo de como a gente analisa a partir também dos próximos exemplos. Bom, continuando, há um outro conjunto de verbos transitivos, que, como é o caso, por exemplo, do verbo tacucar, que é o verbo encontrar, que apresenta uma pequena diferença com relação ao primeiro verbo transitivo que eu apresentei, né? No primeiro verbo transitivo que eu apresentei, a concordância se dá basicamente com o sujeito de primeira, segunda e terceira pessoa. No entanto, verbos como tacucar na língua, a concordância com o sujeito só vai ocorrer se esse sujeito for sujeito de primeira ou segunda pessoa. Então, em 24, por exemplo, em que a concordância é feita com que é o paradigma, que é um sufixo de terceira pessoa do paradigma 1, a sentença se torna agramatical. Então, temos aqui uma primeira restrição com relação aos marcadores que ocorrem nesse paradigma número 1, com relação a esse verbo tacucar. O que acontece com a terceira pessoa na função sintática de sujeito em verbos como tacucar é, na verdade, uma concordância, possivelmente com o objeto, né? Então, teríamos em 25 e 26 e 27 um contexto em que o objeto é de primeira, segunda e terceira pessoa, e o sujeito é de terceira. Em todos esses casos em que a terceira pessoa, em que o sujeito é de terceira pessoa, nós não temos a realização do sufixo que correferencia o sujeito. Então, aquele sufixo que marca a terceira pessoa do singular na função sintática do sujeito não aparece em nenhum desses contextos, né? Então, esse verbo, pelo menos quando temos sujeito e objeto em terceira pessoa, é um verbo que prefere estabelecer a concordância com o objeto e não com o sujeito. Bom, aquele primeiro conjunto de verbos que eu apresentei, em que há concordância sempre com o sujeito, mesmo quando é terceira pessoa, agrega especificamente verbos transitivos de ação. Então, os verbos transitivos de ação pertencem àquela classe. Nesse segundo grupo de verbos em que sujeito de terceira pessoa não engatilha concordância no verbo, engloba também um conjunto de verbos transitivos de ação, mas também inclui algum conjunto de verbos intransitivos, tanto de natureza negativa quanto de natureza inacusativa. Então, em 28, 29 e 30, teríamos aqui um verbo inacusativo, engatilhando aí os sufixos ca e me do paradigma número 1, e 31, 32, um verbo inergativo, né, com marcadores também do paradigma 1, ao passo que a terceira pessoa engatilharia aqui, então, um sufixo, né, que faria parte do paradigma número 5. Teríamos aqui, então, uma nova cisão condicionada às propriedades desses argumentos, né? Então, o que eu faço agora nesse alinhamento que eu apresento para vocês é acrescentando informações àquele primeiro alinhamento que eu mostrei anteriormente, né? Então,
esse primeiro alinhamento agora, eu acrescentei agora esse S1/2 e S/3. Por quê? Esse S1/1 é porque esse S se refere a sujeito da classe daqueles intransitivos em que a concordância com sujeitos de primeira e segunda pessoa é feita com paradigma 1, e sujeito de terceira pessoa utiliza o paradigma número 5 para correferenciar o seu sujeito, né? Então teríamos aqui mais uma cisão, só que dessa vez condicionada pela natureza dos pronomes, né? De primeira, segunda versus terceira pessoa, né? E mantive aqui no alinhamento, né, o SO, que seria aquele conjunto de verbos estativos e verbos inacusativos que em todas as pessoas a concordância é feita por meio do paradigma número 5. Bom, prosseguindo, antes de eu apresentar os novos paradigmas de concordância, tenho que abrir aqui um momento para discutir a natureza da terceira pessoa, nesse conjunto de verbos que eu acabei de apresentar, né? O papel e o estatuto, né, desse sufixo ré na língua é um estatuto que precisa ser considerado pelo seguinte motivo. No exemplo 34, nós temos o verbo tauim, que é o verbo esperar, né? E esse verbo ele vai engatilhar o sufixo ra, que é o sufixo de primeira pessoa, que correferencia o objeto. Então, no exemplo 34, não há morfologia explícita, né? Não há realização fonológica correferenciando o sujeito. Então, ou seja, esse tauim é um verbo semelhante àquele verbo anterior que não faz concordância com o sujeito de terceira pessoa, né? Então, teríamos aqui o ra correferenciando o objeto de primeira, teríamos o correferenciando o objeto de segunda, e teríamos o ré correferenciando um objeto de terceira pessoa. O que acontece agora no exemplo em 37, 38 e 39? Dessa vez eu coloquei na função sintática de objeto um nome de um animal, que é paca, né? E nessa língua, a palavra paca, quando ocorre em verbos do tipo esperar, vai engatilhar uma morfologia de classificador, então vai aparecer o sufixo pa, né, que vai indicar uma propriedade de animacidade de paca. Agora, o que acontece com relação a essa animacidade, né? Então, temos em 37 um sujeito de primeira pessoa, né, e paca de terceiro. Então, nesse caso, ocorreria de fato a primeira pessoa do singular correferenciando o sujeito. Em 38, né, nós temos o me se referindo à segunda pessoa, na posição sintática de sujeito, e o ra se referindo à primeira pessoa. Então, teríamos uma realização tanto do sujeito quanto do objeto em 38. E em 39, que é um contexto em que a gente tem sujeito e objeto de terceira pessoa, e é um contexto em que a gente esperaria a realização do ré, né, uma vez que o verbo esperar vai concordar com o objeto de terceira pessoa quando o sujeito for de terceira pessoa, o que ocorre no exemplo 39 é a não realização do ré. Então, por alguma razão, a realização de um classificador que correferencia o objeto de terceira pessoa impede a realização de marca de terceira pessoa. Então, por isso que eu falo em empobrecimento, ou melhor, talvez, em sangramento, né? Ou seja, parece que há um conjunto de sufixos nessa língua que impede a realização do ré, né? Esses marcadores englobam substancialmente os classificadores, direcionais, basicamente esses dois conjuntos, né, de morfemas que impedem a realização do ré. Bom, só que esse empobrecimento, esse sangramento da terceira pessoa, parece que ele ocorre apenas na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, no exemplo 40 e no exemplo 41, nós temos o mesmo verbo esperar, né? Dessa vez a gente tem o ré, que vai correferenciar um sujeito de terceira pessoa do singular, e a forma plural desse ré seria o eie, né? Que nesse contexto ele faria referência a esse kainé, né, que seria o coletivo deles, né, ou seja, eles, o plural de eles.
O que acontece em 42 é que, devido à realização desse par, que estaria marcando a animacidade desse ele, a realização do ré não é possível. No entanto, esse par impede a realização do ré, mas não impede a realização da sua forma plural. Então, esses pares mínimos que são apresentados aqui é para mostrar aí esse possível apagamento que nós temos aí do sufixo ré quando ele ocorre com classificadores. Aqui eu tenho um outro exemplo, né, do verbo runu na língua. Aqui, o objetivo desses dados aqui é mais para levantar aí uma questão, uma hipótese, se esse sangramento, esse apagamento, não se estenderia também à terceira pessoa na função sintática de sujeito, né? Veja, verbos como runé, por exemplo, em que o objeto é de terceira e o sujeito é de segunda, a concordância é feita com o sujeito. Quando os dois argumentos são de primeira e segunda pessoa, há morfologia para as duas pessoas. Em 46 e em 47, contextos em que o sujeito é de terceira pessoa, vai aparecer sistematicamente aqui um marcador correferenciando os traços, então, do objeto, né? Bom, então, o alinhamento que eu tinha mostrado anteriormente, ele se mantém. Essa discussão do empobrecimento da terceira pessoa foi só para reforçar ali o argumento de que o zero, na verdade, é possivelmente a não realização desse ré por fatores que ainda estão sob investigação, né? Bom, vamos agora para um outro paradigma, então, recapitulando, né? Até agora mostramos basicamente as cisões que envolvem, né, a realização do paradigma 1 e paradigma 5. Agora vamos para o paradigma 2, para mostrar aí um outro alinhamento possível na língua, né? Verbos basicamente de natureza psicológica, transitivos, né, de natureza psicológica ou de percepção, vão acionar um outro paradigma, que é o paradigma 2, que, diferentemente de todos os outros, é um paradigma essencialmente prefixal, né? São os únicos paradigmas prefixais que eu já identifiquei na língua. Então, temos aí em 48, 49 e 50, né, os prefixos de, h e zero, correferenciando, então, aí, sujeitos, né, de primeira, segunda e terceira pessoa. Né? Temos aí, então, um outro paradigma para poder revelar aí um outro alinhamento. Um outro verbo também transitivo na língua que vai utilizar esse paradigma é o verbo ter vergonha, né, ou envergonhar-se de, vai acionar o mesmo paradigma número 2 para sujeito de primeira, segunda e terceira pessoa. Esses verbos, né, que utilizam o paradigma 2 para correferenciar o seu sujeito, quando eles vão fazer correferência aos seus objetos, eles fazem também uso do paradigma 5. Né? Então, o que a gente vai notar em todos os paradigmas daqui para frente é que o paradigma 5 parece ser aquele paradigma exclusivo para correferenciar os argumentos internos, né, os argumentos ali de natureza mais de objeto das estruturas, né, independente de qual seja a classe de verbo que esteja envolvida. Então, 54, 55 e 56, né, temos o mesmo verbo ter vergonha, né, temos o sufixo ra para correferenciar a primeira pessoa na função sintática de objeto, o para a terceira, e aqui em 56 eu coloquei a primeira e a segunda para mostrar a correferência tanto do prefixo quanto do sufixo em verbos dessa natureza. Né? Então, considerando que o objeto desses verbos, né, utiliza um paradigma 5, ele entraria já num comportamento já visto anteriormente em outros verbos, então nós teríamos acrescentado aqui nessa estrutura de alinhamento, né, o paradigma 2, que estaria relacionado aí a sujeitos, possivelmente sujeitos de natureza de agente psicológico ou experienciador. Né? Então, teríamos aqui mais um elemento para a gente contemplar aí essa cisão. Né? Então, teríamos aqui qual caso que estaria em jogo aqui, né? Considerando que a gente tem uma concordância, seria um caso de natureza dativa, por exemplo, enfim. O rótulo do caso em si, ele é um problema quando temos muitos paradigmas em jogo, né? Bom, um outro paradigma que nós temos é o paradigma, eu coloquei o paradigma 5, mas na verdade não é 5, viu? Esse paradigma
com os sufixos da, ra e a. Está escrito paradigma 5, mas na verdade é paradigma 3, tá bom? Então, um outro paradigma que está em jogo. Então, verbos do tipo pintar a si mesmo, basicamente esse paradigma ele vai ocorrer com verbos que têm uma interpretação reflexiva, né? Em alguns casos tem uma interpretação incoativa. Então, construções dessa natureza vão utilizar esse paradigma número 3, né? Então, 57, 58 e 59 tem um paradigma completamente diferente dos paradigmas anteriores, né? O sufixo da correferencia a primeira pessoa, o ra correferencia a segunda e o a correferencia a terceira pessoa, né? Um outro exemplo seria o verbo sorrir na língua. Então, o verbo sorrir utiliza essa mesma morfologia, né? Aí aqui valeria muito a pena fazer um estudo mais aprofundado sobre por qual razão o verbo sorrir nessa língua teria um tipo de interpretação reflexiva ou incoativa, né? Então, tem um pequeno conjunto de verbos inergativos que teriam esse tipo de comportamento na língua, né? Bom, então, olhando essas construções, né, todas essas duas construções, né, com interpretação reflexiva, eu tenho considerado como verbos intransitivos, uma vez que não é possível a realização de morfema correferenciando um outro elemento, a não ser o elemento que já está em jogo, em termos de argumento, né? Então seriam verbos intransitivos, e aí eu marco eles aqui como paradigma 3, se referindo aí a um sujeito de um verbo intransitivo com talvez uma interpretação reflexiva ou incoativa, né? Então, considerando todos os alinhamentos que nós já vimos até aqui, né, a gente já percebe que essa língua, em alguns aspectos, tem um alinhamento do tipo nominativo acusativo, em outros contextos ergativo absolutivo, em outros contextos tripartite, né? No sentido de que quando, por exemplo, a gente olha verbos que acionam o paradigma número 4, né, para o seu sujeito, né, daria um tratamento para o seu sujeito diferente do tratamento que verbos que selecionam o paradigma 3 e diferentemente, né, do objeto que é marcado sistematicamente em todos os verbos transitivos da língua, né? Então teríamos aí uma configuração tripartite na língua, né? Bom, o último paradigma que eu vou mostrar é o paradigma número 4, né? Esse paradigma número 4 ele é extremamente restrito. Eu identifiquei até agora apenas 3 verbos que fazem uso desse paradigma, tal como eu apresento em 63, 64, 65. Né? O que a gente tem em 63, 4 e 5? Né? A gente tem o verbo dizer na língua, que vai usar o sufixo de para correferenciar o sujeito. O sufixo me, que é o mesmo sufixo presente no paradigma 1. Então, a grande questão seria esse daqui um sufixo do paradigma 1 ou seria um sufixo homônimo, né, fazendo parte do paradigma 4. E o sufixo a, que faria com referência à terceira pessoa na função sintática de sujeito, né? Então, teríamos aqui um verbo transitivo com outro paradigma ainda diferente, né? Agora, o curioso desse paradigma, né, é que ele é o mesmo paradigma utilizado para correferenciar sujeitos causadores em estruturas que foram morfologicamente causativizadas, né, com uma pequena diferença, né? Então, o verbo rari, tomar banho, ou banhar-se, né, em Aikanã, ele aciona o mesmo sufixo di para se referir ao sujeito causador. Temos aqui a morfologia a, que é a morfologia de causativização na língua, né? Então, no contexto de causativização, o mesmo de e o mesmo me ocorrem, só que na terceira pessoa, ao invés de ocorrer o sufixo a, que nós vimos em verbos do tipo dizer, ele vai acionar o sufixo que é o mesmo sufixo presente lá no paradigma 1, né? Então, seria o me e o que, sufixos do paradigma 1, e o di, um tipo de marcador especial para esse tipo de construção causativa, né? Então, considerando isso que eu acabei de mostrar, a gente jogando esses elementos aqui nas configurações de alinhamento, a gente tem então aqui o paradigma 4, né? Temos aqui na segunda linha, né? O paradigma 4, sendo utilizado para se fazer com referência a sujeito
quando é de primeira pessoa, e fazendo referência também a sujeito de terceira pessoa, quando o que está em jogo aqui é verbo do tipo dizer. Já no contexto de verbos causativos, né, teríamos aqui a terceira pessoa fazendo parte do paradigma número 1, né? E a segunda pessoa sempre vai receber o me, que eu tenho analisado aí como o sufixo da segunda pessoa. Esse tipo de cisão é, entre todas as cisões possíveis em Aikanã, a que me parece mais estranha, né? A cisão entre primeira e segunda e terceira nem seria tão estranha, né? Uma vez que, se a gente pensar numa possível hierarquia de animacidade para explicar esse tipo de cisão, poderíamos dizer que primeira e segunda pessoa seriam altas na hierarquia, né? Então fariam uso de um determinado paradigma. Agora, nesse último caso de verbos do paradigma 4, aí causa esse estranhamento, a terceira pessoa está nos dois lugares, né? Mas, enfim, é o que temos. Bom, eu trago agora algumas estruturas derivacionais na língua, tanto de diminuição quanto de aumento de valência verbal, para mostrar qual é o comportamento dos predicados verbais no que diz respeito à seleção desses paradigmas, né? Então, a primeira estrutura que eu venho trazer aqui é uma estrutura que, de fato, é uma estrutura morfologicamente de reflexiva que nós temos em Aikanã. Em Aikanã, nós temos o sufixo tuné, que é um sufixo que tem como função marcar uma estrutura reflexiva. E esse sufixo tuné, ele na verdade não marca nenhuma propriedade em termos de pessoa ou número. Então, independente de quem seja o sujeito ou o argumento na estrutura, né, de primeira, segunda, terceira pessoa, singular ou plural, o tuné ele vai ocorrer sistematicamente. Então, seria aí um sufixo que marcaria essa voz reflexiva. Né? O que ocorre, né, em estruturas desse tipo? Né? Então, no exemplo 69 e 70, temos o verbo ver, né, que, como nós vimos, é um verbo que vai acionar o paradigma prefixal, e mesmo ocorrendo o sufixo reflexivo tuné, o paradigma de concordância não altera. Então, estruturas reflexivas que envolvem tuné não interferem na realização do paradigma já selecionado pelo verbo base, né? Eu mostrei esses dados só para contrastar com aquele paradigma número 3, se não me engano, 3 ou 4, que são os paradigmas de verbos do tipo reflexivo, né? Porque aí teríamos um segundo tipo de reflexivização na língua que não usa morfologia reflexiva, mas usa o paradigma de concordância específico de verbos reflexivos, né? Então, o verbo adornar, né, vai acionar, né, o paradigma número 1, né, com K e que, mas esse mesmo verbo pode passar a acionar um outro paradigma, que é o paradigma da e a, que vai dar essa leitura incoativa ou uma leitura reflexiva. Então, a gente tem aqui os paradigmas sendo utilizados para mudar a estrutura argumental da língua. Né? Uma outra mudança que a gente tem é nas estruturas causativas, né? Os verbos que acionam qualquer um dos paradigmas que eu apresentei anteriormente. Por exemplo, aqui eu trago o verbo que tem a cisão, né, de primeira, segunda pessoa versus terceira pessoa, né? Então, o verbo correr aciona a primeira e segunda, e na terceira pessoa aciona o paradigma 5. Verbos dessa natureza, quando são causativizados, né, então eu corri, o menino correu, em 79 e 80, né, eu fiz o menino correr, ou ele fez o menino correr, a gente tem contextos em que o verbo passa a acionar os paradigmas específicos das construções causativas, né, ressaltando que no caso da terceira pessoa fica aqui o sufixo que, né, que pertencente ao paradigma número 1. Um outro exemplo de causativização, um verbo de natureza estativa, né, que aciona aí exclusivamente o paradigma número 5, né, para se referir ao seu sujeito, assim como o verbo anterior, ao ser causativizado, ele passa a acionar o de e o que. Então, parece que as estruturas causativas sistematicamente acionam um paradigma específico. Né? Uma outra mudança também que nós temos ocorre em contextos de aplicativização, né? Então, exemplo 85 e 86, que são estruturas inacusativas,
estativas acionando os sufixos do paradigma 5, né? Quando recebem um sufixo aplicativo na, que dá a interpretação de comitativo, né? O seu sujeito passa a acionar, então, paradigmas, o paradigma número 1, né? O K e o ME. Bom, então, apresentei todas as estratégias de mudança de valência verbal, tanto de aumento quanto de diminuição, para mudar esses paradigmas. E agora, para terminar, eu vou mostrar quais são as mudanças que nós temos em termos de paradigma quando a gente está diante da marcação de tempo. Se vocês notarem, em todos os exemplos que eu apresentei, eu mostrei dados em que as predicações estão no tempo passado, com o sufixo te. Mas o Aikanã é uma língua que tem uma estrutura temporal também um pouco mais complexa, né? Temos o te, em 89, que é o passado que eu já mostrei anteriormente para vocês, então não tem nada de novo. O presente, ou o passado recente, que é o passado que acabou de acontecer, ele não tem morfologia de tempo, então a morfologia é zero. E nós temos dois futuros na língua, o futuro com ré e o futuro com tá. O ré vai marcar um futuro próximo e o tá vai marcar um futuro distante, né? Mas não chega a ser tão distante. Se o evento já está pretendido para amanhã, ele já recebe o tá. Esse ré é um futuro, na verdade, imediato, né? O que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides ocorrem nos dois futuros. Então, essa língua ela tem um tratamento da codificação dos marcadores separado entre futuro e não futuro, né? Então, o futuro vai ter um comportamento distinto. E aí, para explicar o que ocorre, vamos dar uma olhada num exemplo pintar na língua, que recebe o sufixo K e a marca de passado T. O que está acontecendo em 93? É o que nós já vimos anteriormente. O verbo recebe o sufixo K para correferenciar o seu sujeito de primeira pessoa. Mas o que acontece em 94, em que a gente passa a ter estrutura no futuro distante, né? A marcação da primeira pessoa do singular ela vai ocorrer duas vezes. Então, uma logo após o verbo, depois teremos a marca de futuro tá, e depois teremos uma marca de futuro K. Então, seria esse aqui, então, um caso de duplicação da marcação do sujeito. Vamos, por exemplo, em 95. No exemplo em 95, em que a gente mudou o sujeito para a segunda pessoa, a mesma marca K que ocorreu depois do verbo, ela se mantém. Então, na verdade, independente de qual seja a pessoa na função sintática de sujeito, se a estrutura estiver no futuro, ela vai sistematicamente receber o sufixo K, que coincidentemente é o mesmo sufixo da primeira pessoa do singular. Então, poderia perguntar, né, se eu tenho K em todas as pessoas, por que eu não tenho a interpretação de primeira pessoa nos exemplos em 95 e 96? Porque esse primeiro K próximo da raiz, na verdade, não está marcando pessoa. Pelo menos não é interpretado dessa maneira, né? Agora, o que acontece quando a gente pega o mesmo verbo com sujeitos no plural? Então, o plural do paradigma 1 vai ser em tchá. Então, bichá tem. Então, pintar, tchá, nós. Então, semelhante ao que vimos anteriormente. E a mesma coisa que eu fiz nos exemplos anteriores, eu mostro agora para vocês. Quando a gente coloca a estrutura no futuro, né, então o tchá, quando o sujeito é de primeira pessoa do plural, ocorre duas vezes. Quando o sujeito é de segunda pessoa do plural, o tchá permanece logo após a raiz verbal e no exemplo número 100, que nós temos um sujeito na terceira pessoa, o tchá ocorre também logo após a raiz. Então, ou seja, essa língua, quando ela vai marcar a estrutura no futuro, né, logo após a raiz verbal, nós vamos ter a realização da primeira pessoa, seja singular ou plural, mas essa marcação necessariamente não vai ter uma interpretação na estrutura. Eu vou mostrar mais exemplos desse tipo à frente, e aí vai ficar mais evidente que, de fato, esse tchá, antes da raiz, depois da raiz, ele, de fato, ele recebe ele assume a forma da primeira pessoa na língua, né? E aí só uma observação, né? Em termos de pessoa, vai ser sempre a primeira pessoa, só que a marca, né, logo após a raiz, vai ser sensível ao número do sujeito.
Então, se nós temos um sujeito no singular, ele vai receber a primeira pessoa do singular. Se nós temos um sujeito no plural, a gente vai ter a primeira pessoa do plural logo após a raiz, né? Vamos dar uma olhada agora no exemplo com o verbo sorrir, que aciona um outro paradigma, né? Então, temos aqui o dá, o sufixo dá, marcando a primeira pessoa do singular numa forma no passado. Até aqui é o que nós vimos, então não tem nada de novo. Mas olha o que acontece no exemplo 102, em que agora nós temos um sujeito na primeira pessoa e temos uma estrutura no futuro. Então, o dá, que é a primeira pessoa do singular, também ocorre logo após a raiz. E dessa vez, o que nós vamos ter depois da marca de futuro é o K. Então, ou seja, o verbo sorrir é um verbo que seleciona o paradigma da série do K, do dá. Contudo, no futuro, sistematicamente ele usa o paradigma número 1 para a primeira e segunda pessoa e o paradigma número 5 para a terceira pessoa. Então, dos exemplos de 102 até 104, nós temos o dá, que marcaria a primeira pessoa do singular, mas essa primeira pessoa do singular não é interpretada como primeira pessoa do singular. Parece ser uma protoforma, né, exigida por alguma estrutura da derivação, né? Deixa eu ver se eu coloquei o exemplo no plural. Eu não coloquei, mas essa estrutura com o verbo sorrir, se eu tivesse os sujeitos no plural, né, a forma seria sistematicamente também da primeira pessoa do plural, mesmo não sendo interpretada de tal forma, né? Um outro exemplo, dizer a verdade, a mesma coisa. A gente tem o de, que é um outro paradigma que está em jogo, marcando a primeira pessoa, né? E mais uma vez, quando a estrutura vai para o plural, o alinhamento sistematicamente tem o mesmo comportamento, né? Então, ou seja, no tempo futuro, independente de qual seja o verbo envolvido, né, as marcas de pessoa que vão ocorrer na estrutura e vão ser interpretadas como tal, sistematicamente vão ser as mesmas marcas se referindo ao sujeito. Do paradigma 1, quando o sujeito é de primeira e segunda pessoa, ou paradigma 5, quando o sujeito é de terceira pessoa, né? Então, temos aqui um contexto de uma língua que por alguma razão, utiliza a marca da primeira pessoa. Esse fenômeno que é extremamente curioso, é um fenômeno que ocorre em pelo menos uma outra língua aqui em Rondônia. No começo da apresentação a gente falou sobre as línguas Chapacura, Guiom, que acontece a mesma coisa. Sistematicamente o futuro em Chapacura vai aparecer a forma de primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural, dependendo do número do sujeito da sentença. Bom, então, considerando todas as estratégias de aumento e diminuição de valência que eu mostrei anteriormente, né, todas elas, na verdade, vão proporcionar mudanças, né, de escolhas dos verbos com relação aos paradigmas, mas vão ser mudanças todas previstas dentro dessa distribuição que nós temos em termos de paradigma, né? Então, ou seja, vai haver mudanças, né, de verbos, os verbos podem utilizar um ou outro paradigma, mas esse tipo de alinhamento que a gente tem é o que mantém. Então, recapitulando, né, para concluir e já passar para você, Guilherme. Então, olha, teríamos então aqui, nessa primeira linha, né, sujeitos de um determinado conjunto de verbos transitivos, sujeitos de natureza de agentiva, psicológica ou de experienciador, que vão acionar os paradigmas 2. Teríamos um conjunto de verbos transitivos, né, que a primeira pessoa sistematicamente vai utilizar o paradigma 4, ao passo que o paradigma 2 vai utilizar o verbo vai utilizar o paradigma 1 quando o sujeito é de segunda pessoa. E essa mesma classe de verbos transitivos vai oscilar, né, em utilizar o paradigma 4 e o paradigma 1 para marcar o seu sujeito, dependendo se ele é causativo ou não. Temos uma classe de transitivos de ação que sistematicamente aciona
o paradigma 1 para o seu sujeito, teríamos uma cisão de um conjunto de verbos intransitivos, né, inergativos e inacusativos, que vão utilizar o paradigma 1 para sujeito de primeira e segunda pessoa, e sujeito de terceira utilizaria o paradigma 5. Teríamos uma classe de verbos intransitivos de natureza incoativa e reflexivo, que aciona o paradigma 3, né? E, por fim, temos aqui uma classe de verbos estativos e incoativos, que sistematicamente aciona o paradigma 5, para correferenciar o seu sujeito, né? E o objeto parece acionar sistematicamente o paradigma 5, independente de qual seja o verbo transitivo que esteja em jogo, né? Então, uma estrutura de alinhamento bem complexa e subdividida, né? Bom, então é isso, a ideia da apresentação. Eu acho que o professor Guillaume tinha até falado, né, de tentar não ter uma preocupação muito grande com uma questão teórica, né, Guillaume. Todos esses dados que eu estou trazendo aqui são dados, na verdade, que me fazem pensar muitas coisas, e eu tenho feito muitas coisas do ponto de vista teórico a partir desses dados, porque tem muita coisa para fazer a partir disso tudo que foi discutido. Então, basicamente, o objetivo aqui foi fazer um panorama desses alinhamentos em Aikanã, que é algo que não é único no mundo, tem outras línguas que fazem coisas semelhantes, né? Mas também não é tão comum, né? Vimos, então, essencialmente, né, que todas essas cisões podem ser motivadas, né, pela natureza do verbo, né, dependendo do verbo que está envolvido, a gente tem um tipo de cisão, pela natureza gramatical do argumento, se é primeira, segunda ou terceira pessoa, né? Temos ali a realização de classificadores, né, que correferenciam o objeto, que proporcionam um apagamento de uma terceira pessoa, tem as especificações de tempo, que podem mudar também a forma como os argumentos são alinhados na predicação, né? E as mudanças que a gente tem na escolha de paradigmas, a depender dos processos de mudança de valência verbal. Bom, é isso. Eu quero agradecer muito a todos vocês por terem acompanhado. Espero que eu tenha falado de uma forma lenta para que eu possa ter sido compreendido, Guillaume. Muito obrigado, foi um prazer gigantesco, e estou aberto aí a Obrigado a ti. sugestões, Gracias a ti. perguntas. Muchas gracias, Kesla. Entonces, te propongo, y voy a compartir mi pantalla. Creo que mejor que hable solamente español, ¿no? No es necesario hablar inglés, porque el español es mucho más parecido al portugués, y tú lo entiendes, ¿cierto? Hablo español nomás, el inglés no. Okay. If you prefer I speak English, you just tell me, okay? Let's speak in Spanish. I believe it is going to be easier. Ok, a ver, ¿dónde está mi pantalla? Entonces, Kessler, que no te asustes. Don't be afraid. I made a chart based on your presentation or your examples. ¿No? Sobre la base de tus ejemplos, he elaborado mi propia tabla y para ver si yo he entendido lo que me has dicho. Entonces, la diferencia entre lo que yo había leído y lo que has presentado hoy es que tú has hablado de ergativo, absolutivo, nominativo y acusativo. Eso no estaba en la versión anterior. Entonces, aquí yo tengo eso. Entonces, aquí, de lo que he entendido, tenemos el paradigma de concordancia verbal. Tenemos el paradigma, los afijos, aquí son sufijos del paradigma 1, 2, aquí son prefijos, creo, 3, sufijos, sufijos, sufijos. Entonces, sobre la base de estos símbolos, A se refiere a sujeto de un verbo transitivo, S sujeto de un verbo intransitivo, ¿cierto? Y tenemos el O es el objeto del verbo transitivo. Entonces, al saber que en tipología la A y la S, cuando están juntos, se refiere a un sistema nominativo, como lo ha presentado Kessler al inicio, ¿cierto? Y ese O, cuando la marca del sujeto intransitivo es la misma marca que
del objeto de un verbo transitivo, se habla de absolutivo, un sistema ergativo absolutivo. Entonces, aquí tenemos dos sistemas. Tenemos el sistema nominativo, que el nominativo, el opuesto es el acusativo, pero aquí no hay acusativo. Nominativo no más, y aquí tenemos absolutivo. Eso ocurre solamente con la primera y la segunda persona, un sistema escindido, separado. O sea, tenemos algo de nominativo acusativo y aquí tenemos algo de nominativo acusativo, pero no hay acusativo y no hay ergativo. El ergativo está aquí, el paradigma 4, ¿cierto? Y con la tercera persona, me parece que hay aquí un sistema tripartido. Aquí, con el paradigma 1, el sufijo que está aquí marca solamente el sujeto de un verbo transitivo. Para marcar el sujeto de un verbo intransitivo se usa esa forma. Entonces, aquí tenemos ergativo absolutivo. El sistema está completo. Luego, entonces, aquí está el sistema ergativo actualmente, me parece. Ergativo absolutivo. Entonces, aquí actualmente no es tripartido, a ver, aquí es ergativo nomás, ¿cierto? Ergativo. Entonces, aquí es encendido dos sistemas, dos tipos de alineamiento, nominativo, acusativo, absolutivo y ergativo. Y aquí ergativo absolutivo, ¿cierto? Y con los nombres y pronombres tenemos el sufijo y, el acusativo. Entonces tenemos de un lado los pronombres y nombres, la morfología nominal que marca un tipo de alineamiento acusativo, y con los verbos, la morfología verbal marca aquí dos tipos de alineamiento, y con la tercera persona solamente un sistema ergativo absolutivo. ¿Soy correto? ¿Qué te parece, Kessler? Deixa eu considerar o seu cabeçalho, é algo que eu acho que eu não mencionei no início, né? O sufixo ie, na verdade, ele não ajuda a ver o sistema, porque embora eu tenha utilizado ele em todos os meus exemplos, ele não é uma marca obrigatória. Ele é um marcador diferencial de objeto. Então ele pode ocorrer ou não. El je, aquí este je es objeto, es como el acusativo. Inicialmente, quando eu peguei os dados pela primeira vez, era muito comum aparecer o IE, e a minha interpretação é de que ele seria um acusativo e estaríamos sistematicamente diante de um contexto de nominativo acusativo, né? Mas, na verdade, ele é um marcador diferencial de objeto, não sendo obrigatório, né? Ok. Contudo, quando a gente olha a marca de número, de fato parece que a gente está diante de um caso de nominativo acusativo. O comportamento parece que não há cisão quando trata da marca de plural, né? Ou mesmo assim você acha que seria um nominativo acusativo? Entonces, ¿el ye es acusativo o no es acusativo? No es acusativo. Creio que não. Creo que no. Ok. ¿Y cómo te parece eso aquí? Eu teria que analisar um por um, mas me parece que é exatamente isso, Guilherme. Deixe-me ver, você colocou na primeira pessoa do singular, nominativo, absolutivo, ergativo. Ótimo, sistema cindido. Ó. Você interpreta ele como sistema cindido e não como tripartite, né? Mesmo considerando a marcação excepcional da classe 4. Não seria um tripartite? El tema es que, en general, eso no se utiliza con la morfología verbal. Nominativo, absolutivo, ergativo, absolutivo. Eso se utiliza en la morfología verbal en general. Aquí, en la morfología verbal, no hablamos de nominativo, no hablamos de ergativo, pero hace la correspondencia entre la A con el
el agente del verbo transitivo, S con el agente del verbo intransitivo y la O. A eso me había ocurrido hacer esa propuesta para poder comparar este sistema con un sistema como el Shipibo, las lenguas Pano, que tienen marcado en la morfología verbal la ergatividad y el caso ergativo absolutivo. Y tenemos lenguas Pano como el Yaminawa, tiene ergatividad encendida. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos los pronombres del Shipibo, la primera persona, un, min, yo, tú, él, ella, etc. Aquí tenemos la A, sujeto, verbo transitivo. Y aquí tenemos sujeto de un verbo intransitivo, absolutivo. Es como el objeto del verbo transitivo, ¿cierto? Mientras que en Yaminawa, otra lengua del Pano, del Purus, a la frontera con Brasil, tenemos el Yaminawa. Y aquí tenemos un sistema ergativo encendido, pero no sobre el verbo, sobre la morfología nominal. Aquí son los pronombres. Aquí tenemos un, min. La nasalización es el equivalente de la N en Shipibo. Y aquí podemos ver que el sujeto del verbo intransitivo es igual aquí con la primera, segunda persona, está nasalizado. Lo que es diferente es la tercera persona que marca aquí el absolutivo. O sea, básicamente aquí tenemos como un sistema nominativo y aquí el equivalente del acusativo. O sea, aquí no se diferencia el sujeto, se diferencia solamente el objeto. Entonces aquí es muy parecido al sistema acusativo con la primera y segunda persona y a un sistema ergativo absolutivo con la tercera persona. Aquí tenemos sujeto, tercera persona de un verbo transitivo y aquí de un verbo intransitivo el sujeto y el objeto. Entonces, eso es un sistema ergativo encendido marcado en la morfología nominal. Entonces, cuando yo comparo eso con esa lengua aquí, el Aquina, aquí tenemos, o sea, aquí con la tercera persona tenemos un sistema ergativo como en Yaminawa, pero no en la morfología nominal, en la morfología verbal. Y aquí con la primera, segunda persona tenemos, no es como en Yaminawa tampoco, aquí no es nominativo acusativo, es un pedazo, algo de nominativo y algo de un sistema ergativo. ¿Cómo te parece eso? Deixa-me ver se eu te convenço. Me mostra novamente os dados das línguas Pano. Eu gostei do Geminawa, né? Que você mostrou os exemplos. Como? Mostre-me novamente, por favor, os seus quadros do Pano. Estes. Isso, perfeito. Nos dados do Geminawa, a gente tem para a primeira e segunda pessoa um sistema nominativo. E na terceira pessoa um sistema ergativo absolutivo. Exato. Perfeito. Só que veja que o tratamento entre as pessoas, né, se você isolar cada uma das pessoas, a gente consegue ver que na primeira e segunda pessoa temos um contexto de nominativo, uma vez que A e S alinham, ou seja, tem o mesmo tratamento. E na terceira pessoa é sujeito e objeto. Agora volta para os dados do Aikanan. Deixa eu ver se eu consigo te convencer. Ok. E como... Agora, olha o paradigma número 4, né? O paradigma número 4, na verdade, deixa eu ver se eu... Paradigma 3, na verdade, que você está chamando de reflexivo, né? Se você analisar o paradigma 3 como, de fato, um paradigma de reflexivo e que não há caso envolvido, aí eu concordo contigo que o sistema é cindido. Mas se o paradigma 3, que marca sujeito de intransitivo, é um paradigma com caso, um tratamento de caso diferente, ele é tripartido nos três. Porque, olha, qual que seria o caso de S no paradigma 3?
Ele não se alinha. Vamos comparar com a primeira pessoa. No paradigma 3, ele não se alinha nem com a primeira, que é a A, nem com a segunda, que é a A, e nem com o paradigma 5, que é O. Ele seria o terceiro paradigma diferente. Ok. Não seria tripartito? No, tripartido, no, no, no. Você acha que Lo he você eliminado. Estaba mal, estaba mal. Yo lo eliminé. Pero encendido sí, ¿cierto? Encendido. Separado, dividido, encendido. entendi. Então, o paradigma 3 não seria um caso. O sea, aquí sería el 1 con el, o sea, lo que pasa es que el paradigma 1 y 5 funcionan juntos, ¿cierto? Perfeito. Tenemos ciertos, sí, funciona juntos. Y el 4 puede funcionar con el 5 también, ¿cierto? Perfeito. Sí. O 3 Y não pode. y el 2, no, solito, no funciona solito, ¿cierto? Isso. Experimentador. Y el 3 también. Sí, entonces tenemos aquí, tenemos uno, o sea, podemos combinar aquí ¿cómo podríamos hacer eso? Uno más, a ver, paradigma 1 más paradigma 5. ¿Se puede eso, cierto? Perfeito. Ok. Luego tenemos 4 y 5. ¿Eso funciona, sí? Paradigma 4 y 5. Sim, perfeito. Sí. Y luego tenemos experimentado. El 2 es 2 com solito. 5. O 2 Solo. sozinho, não. O 2 com 5. 2 con 5. Peraí, deixa eu voltar aqui. Isso, o 2 é sempre com 5. Este. Isso. Así. Isso, perfeito. Y el 3 con nada. Nada. Ah, nada. Com nada. Con nada. Ok. Entonces, aquí 1 y 5 es un sistema encendido. Sim. Ok. Sim, com primeira e segunda pessoa versus terceira pessoa. Así, con primera y segunda persona. Primera y Primeira, segunda segunda. e terceira pessoa e é isso. É assim, na verdade, Guillaume, é cindido de duas formas, primeira e segunda, e uma classe específica que aciona o paradigma 5. Ok. Mas sim, perfeito. Ok. Y este también, entonces. Pero aquí es 4 y 5. Es primera, segunda y tercera persona, ¿no? Así. 4 e 5, isso, exatamente. É aquele em que a terceira pessoa pode, ele, dependendo do verbo, ele vai para o paradigma 4 ou 5. Sí, depende del Desculpa, verbo, sí. desculpa, 4 ou paradigma 1, né? A ver, 4. 4 y 1. Isso, é porque é 4, 5 e 1, né? A primeira pessoa é com 4, a segunda pessoa é com 1, e a terceira pessoa pode ser com 1 ou com 4. Ok. Entonces tenemos 1, 2, 1, 5, primera, segunda persona. 4, 5, primera, segunda, tercera, ¿cierto? Sim, Y aquí 2, 4 tenemos 2, 4, no, 2, 5. 2, 5. Funciona con la 2 e primera. 5 Sí. não tem cisão. 2 e 5. 1, 2.
Así. Esse não tem cisão. Ele ocorre com todos. O sistema não é cindido. Isso. No funcionaría entonces. Ok. 2 e 5 não são cindidos. No. Así entonces. Dos solitos, ¿cierto? Não. Eu acho que eu entendi errado. O 2 pode ocorrer com 5, mas não há cisão nesse alinhamento. Não há nenhum tipo de cisão. Ya. Escríbelo en el chat. Escríbelo en el chat. Sensação. Ok. Ah, isso. Excision, como que é a pronúncia? Ok. Entonces, sistema sin división, o sea, sistema único sería 2, 5, experimentado, sistema experimentado absolutivo, sin división. ¿Así? Isso, perfeito. Ok. Y 3 es un sistema ya sin división también. Así también, ¿cierto? Exatamente. Isso. Sem divisão e exclusivo de verbos intransitivos. Ok. Así. Exato. Ok, bien. Entonces, para mí la pregunta es ergatividad encendida. Para ti, ¿dónde está la configuración tripartita? Volta no quadro. Ok. Eu vejo pode ser no seu quadro. O seu quadro eu acho que é ótimo para ver isso também. Isso. Eu vejo a configuração tripartida quando a gente compara, por exemplo, verbos intransitivos do paradigma 3 que tratam os seus sujeitos de uma forma excepcional e todas as outras cisões. Se você pegar um verbo transitivo, o primeiro verbo transitivo que eu apresentei, ele vai usar o paradigma 1 para o sujeito e o paradigma 5 para o objeto. E verbos intransitivos da classe 3 vão acionar um terceiro paradigma. Então temos A diferente de S e diferente de O. Ok. Y para ti, ¿cómo se marca el ergativo? Así está bien, ¿cierto? ¿Cómo se marcaría el ergativo para ti? ¿A través de la morfología verbal o a través, sí, pues? No hay otra forma porque la morfología nominal aquí en el ejemplo tenemos ayer levanté al tapir. Yo levanté al tapir. Isa, yo, allumeye al tapir. Hapu, kapeteje, pene. Entonces, aquí tenemos el sujeto, objeto. Aquí tenemos el verbo agarrar, sostener. Y aquí primera persona se refiere a eso. Aquí hay correferencia, ¿cierto? Perfeito. Sí, hay correferencia. Entonces, eso, hapu, es un verbo transitivo, ¿cierto? Perfeito. Uhum. Então,
o sujeito de rapu recebe o sufixo K. Sí. ¿Y dónde está el ergativo aquí? ¿Existe el ergativo aquí? Vá para o exemplo... vá para o próximo slide. Pronto. O tratamento do objeto, acho que era aquele, isso. Exemplo em 7. O objeto é rissá, que é também primeira pessoa, rissaié, e aparece no verbo o ra, que é a marcação do objeto. Então, temos aí uma marcação específica do sujeito, que é em K, e uma marcação específica do objeto, que é em Ra. Então, já definimos quais são os marcadores dos dois argumentos do verbo transitivo. El número 7, ¿cierto? Isso. Agora, o primeiro sistema ergativo, a gente tem... Próximo slide. Próxima página, exemplo 10. Pronto, temos um verbo inacusativo. Aqui. Isso, é o primeiro sistema cindido com alinhamento ergativo. Só que nesse caso é o absolutivo, né? Então o ra recebendo, marcando, indicando o absolutivo do sujeito do intransitivo rissá. Então K ergativo, o ra absolutivo, nesse exemplo, e no exemplo do objeto do verbo segurar. Al 16 y 19, ¿cierto? Os anteriores também. ¿Este? Isso, o 10 e o 13 também. Ra e Ra. Ja e ja. Isso, a mesma marca que ocorre nos objetos do verbo transitivo. Ok. Eso es ergativo para ti, entonces, ¿cierto? Não, uma cisão. Isso, eu vejo como uma cisão em que alinha sujeito e objeto. Sujeito de intransitivo e objeto. Ajá. Ok. Isso. Cisão é excisão? A pronúncia em espanhol? É isso, né? Um sistema cindido. No veo. ¿Dónde está? O transitivo? ¿Cuál número es? 7. 7. Isso, olha o mesmo Ra. Ah, sí. Así. Isso, perfeito. El hombre, entonces, ja. Objeto. Objeto. Isso. E em 10, sujeito. Sujeto. Ok. Entonces hacemos objeto y sujeto. Sería el equivalente del absolutivo, ¿no? Ja. A ver. Ja. Está aquí. Sujeto. Intransitivo y objeto transitivo, ¿cierto? Exatamente, absolutivo. Ya, muy bien. Entonces, eso es el sistema, es este. Entonces, marcaría el absolutivo. Marcaria. Marcaría, condicional. Marcaria. Ok, bien. Sí, porque el absolutivo se opone a ergativo. En realidad es el absolutivo que se marca. Ya. Exato. Y este podría ser el único verdadero ergativo, paradigma 4, ¿no? ¿No te parece? Podría ser. Deixa-me pensar, porque eu estou em busca do verdadeiro ergativo bastante tempo. Ok, está bien, está bien. No te preocupes. Eu diria que sim.
Podría ser, sí. Sí. Isso. Eu sou mais movido a assumir que o 4 seria uma marca de absolutivo do que o paradigma 1. Ah, O paradigma 1 eu concordo contigo, me parece muito mais nominativo, considerando as cisões que vão ocorrendo, né? ya. Ok, bien. A ver, compañeros, compañeras, ¿tienen preguntas? ¿Alguien? Adelante, porque estoy haciendo todas las preguntas. He sobrevivido, he sobrevivido. Lo hemos hecho. De un lado es Perú hablando con Brasil, sin hablar portugués. Extraordinario. A ver, si hay preguntas, adelante, que no tenga temores. A ver, Silvio Bizat, adelante. Profesor, buenas noches. Yo tengo una duda. Cuando la ergatividad es escindida, significa que comparte con otros tipos, con otras tipologías la lengua, ¿no? Es Y mi pregunta es, que, ya, ya. perdón, A ver, profesor. primera pregunta. Yo voy a contestar la primera pregunta Ya, primero. ok. Yo, a ver qué dice que esto. Yo, para mí, ergatividad encendida, de lo que he entendido en las lenguas pano como el Yaminawa, es cuando aquí en el sistema pronominal tenemos para la primera y segunda persona un sistema sujeto-objeto o nominativo-acusativo. Aquí con un verbo transitivo e intransitivo, el sujeto no se diferencia solamente el sujeto del objeto, un poco como en español. Sin embargo, aquí con la tercera persona se distingue el sujeto de un verbo transitivo del sujeto de un verbo intransitivo. Es el caso en Yaminawa, de lo que he entendido. En Shipibo no es un sistema encendido separado. Split ergativity no es. Aquí no lo es con este sistema, solamente es un sistema ergativo. En realidad, en Shipibo existe también un sistema encendido, pero solamente con los pronombres enfáticos. Pero aquí no aparece el sistema de los pronombres enfáticos, solamente los pronombres sujetos y objetos. Luego, aquí, de lo que yo he entendido en Aikina, es que, de lo que he entendido, es que la separación, la escisión, como estaba en la traducción, la separación, el split aquí está con la primera, segunda persona. Es interno, me parece. Es un split interno. ¿Cómo te parece que es cierto? Sim, os exemplos 28 a 33, 33. isso, 28 e 33. A ver. Me parece muito com os seus dados do pano, né? Este. Isso. A primeira e a segunda pessoa, K e me, é o paradigma 1, que alinha com o sujeito de transitivos. E o 30 e o 33 é o ré, que é o paradigma 5, que alinha com o objeto de transitivos. El 33 con... Yo contrasto con cuál ejemplo, cuál número? Pode ser o exemplo número 4, 4, 5, 6, 7, 8, se não me engano. 4. Este. Não, pode ir próximo. Próximo. E ele apaga, né? Deixa eu achar o exemplo. Este. No. Não, deixa eu achar o exemplo. Ok. Porque eu te dou um número exato. Uh, 47. 4, 7. Sí, estamos viendo tu pantalla. Estamos... perfeito. Então, ré
autorreferenciando 47. Sí, 46, 47. Isso. Olía la flor. Ya. Ya, entonces el sistema encendido aquí está con la primera y segunda persona, ¿cierto? Exato. Exacto. Mientras que, sí. O sea, lo que pasa, para simplificar de lo que entiendo, es que en la esquina tenemos un tipo de... A ver, voy a compartir otra vez. No es la misma decisión, Liubisat. Es otro tipo y además aquí en la esquina se hace al nivel verbal, de la morfología verbal, Isso. E não nominal. de la morfología verbal. Sí, primera cosa, Liubisat, es que en las lenguas pano el alineamiento se hace al nivel de la morfología nominal, los pronombres y sustantivos. En el caso de Shipibo es ergativo, se diferencia dos tipos de sujetos. En Yaminawa se diferencia con la primera y segunda persona el sujeto del objeto, no más. No se distingue dos tipos de sujetos, mientras que con la tercera persona se mantiene el sistema que está aquí en Shipibo. Es el mismo sistema, solamente que la J aquí es Han. La aspiración aquí no aparece en Yaminawa. Aquí la nasalización es el equivalente de la N. Entonces, aquí la escisión, la separación se hace a nivel o sea, tenemos de un lado primera, segunda persona y el otro lado la tercera. Mientras que aquí en Aikina tenemos, si no me equivoco, a ver, ¿dónde está? Aquí. Tenemos la tercera persona como en Yaminawa. Tenemos un contraste, o sea, es un sistema donde se diferencia aquí la S, sujeto de un verbo intransitivo, y aquí tenemos la A, sujeto de un verbo transitivo. Es diferente, no es la misma, no son los mismos morfemas, no son los mismos sufijos. Es por eso que aquí podría ser un sistema ergativo, absolutivo. Sin embargo, aquí con la primera y segunda persona tenemos una escisión aquí, pero no es como en Yaminawa, no es sujeto, objeto, nominativo, acusativo, es nominativo. O sea, aquí es tripartido actualmente, es nominativo, absolutivo y ergativo. Hay tres cosas, ¿cierto? Porque aquí hay dos sujetos aquí, sujeto AS y el A. Hay dos tipos de sujeto aquí. Y aquí o sea, tenemos tres categorías. Exatamente, Guillaume. Sí. Tenemos sistema tripartido en otra lengua pano que es el Cacataibo. Es la gramática de Roberto Sariquei. Aquí, a ver, lo tengo por ahí para mostrarles, pero no es exactamente, lo que se marca es, a ver, un ratito, está aquí. Entonces, esa gramática es Kashibo Kakataibo. Es una lengua pano también. Y aquí sí. A ver, ¿dónde está? Los pronombres. En el Cacataibo, el sistema de pronombres es tripartido. Sin embargo, el sistema de el marcaje con los sustantivos es ergativo. A ver, aquí donde está. Pronombres.
Demonstrative, noun phrase. ¿Dónde está? Noun, pronoun, word classes. A ver. Noun. Shibu. Aquí está el Cacataibo. Aquí tenemos primera persona singular. Aquí tenemos sujeto de un verbo transitivo, sujeto de un verbo intransitivo y aquí tenemos el objeto. Hay tres formas aquí. Aquí es como el caso ergativo. Eso podría ser el nominativo y aquí es el equivalente del absolutivo. O sea, y la segunda persona también es tripartido, ergativo, A, S, O. Ergativo, nominativo, absolutivo. Y tercera persona, igualmente tripartido. Entonces, es un poco parecido a lo que tenemos. O sea, es un sistema tripartido, pero no es el mismo sistema porque aquí es la morfología verbal. Pero hay tres categorías marcadas, separadas, ¿cierto? Sem cisão, né? Assim, ¿Cómo? aparentemente sem cisão, né? Ou os intransitivos são cindidos nessa gramática. Cacataibo tem cisão? Não, né? Da forma como ele apresenta, aparentemente não, né? Aquí es sin saison, sin división. Sem divisão. Sin división, sin saison. Es que aquí, si tú comparas con el shipibo, tienes aquí tú tienes primera ea. Aquí está 1 y 2, dos formas. Aquí, segunda persona, 1, 2, dos formas, N y A. El Yaminawa, aquí tienes dos formas, sin embargo, aquí es un sistema acusativo. Y aquí tenemos dos formas, pero aquí se diferencia. Aquí el sujeto intransitivo es como el objeto. Mientras que en Cacataibo es diferente. Aquí tenemos tres formas. Tenemos tres formas. Entonces, aquí, si no me equivoco, habla de un sistema tripartido por ahí. Aquí, dice. Isso. Pronouns in Kashibo Cacataibo show a tripartite case marking system. O sea, a partir del momento que se puede distinguir el sujeto, la A de la S y de la O, hay tres cosas. Pero la gran pregunta es, aquí tenemos 1, 2, 3 y aquí tenemos 4, 5. Entonces, hay 5 cosas. Pero, E essa é a tarefa difícil de aplicar os rótulos, né? Sí. Em termos teóricos é ótimo, né? Ajuda a gente a pensar em termos teóricos, a existência de vários rótulos é ótimo, porque nos ajuda a pensar em termos de teoria, como teoria gerativa, né? Que é o que eu trabalho, quais seriam ali os núcleos responsáveis por cada uma dessas marcas, né? Teríamos, ou seja, em termos de casos, o que nós teríamos além, né, desses 4 casos que a gente já tem, né? En tibetano de Lhasa es una lengua que se habla en el Tíbet, en la parte, en China, por ahí. Tenemos un sistema ergativo absolutivo. Tenemos ergativo
oblicuo, oblique. Y tenemos oblicuo absolutivo. Y luego tenemos la construcción afectiva absolutivo. Oblicuo. Entonces, eso en tibetano es la construcción ergativa como en Shipibo, pero hay diferencias porque el Shipibo es un sistema rígido, mientras que en Shipibo en tibetano va a depender también del aspecto, de la semántica del verbo intencional, no intencional. Es un sistema más semántico, mientras que en Shipibo es más sintáctico. Entonces, aquí tenemos construcción ergativa mixta, mezclada, mixta aquí. O sea, tenemos, es como tener el ergativo y aquí algo de acusativo. Es parecido a un sistema acusativo aquí. Y aquí tenemos la construcción posesiva. Tener algo. Yo tengo dinero, aquí sería el oblicuo. No es el absolutivo, no es el ergativo. Tener algo. Yo tengo dinero. Sería aquí el oblicuo. Ngala muye en tibetano. Aquí tenemos nge. Y aquí tenemos nga o ngala. Entonces aquí tenemos ergativo, yo, oblicuo, y aquí la construcción. Entonces eso es la construcción posesiva. Posesiva. Y aquí tenemos la construcción afectiva, emocional. Aquí teníamos, yo tengo frío. Aquí sería como, afectiva, construcción afectiva. A ver si hay un ejemplo, aquí sería, yo tengo miedo, aquí sería una tala sheson. Entonces, en este caso, yo tengo miedo de los tigres, del jaguar. Entonces, aquí sería sería el absolutivo. Tengo miedo, yo tengo miedo, aquí sería yo tengo dinero y aquí sería yo compré una casa. Entonces aquí tenemos transitivo, posesivo y afectivo. Entonces eso es el sistema el sistema del tibetano de Lhasa. Tenemos una mezcla de sistemas también, es bien complicado. O caso oblíquo ajuda muito nessa língua, né? Ele é bem constante. Ele é bem constante, né? El oblicuo podría ser como el dativo también. El dativo, el caso dativo en Shipibo podría ser porque el oblicuo sirve, el morfema la sirve también para indicar el caso locativo, para ubicarse. O sea, pero en fin, es otro sistema. Es otro sistema. Ok, muy bien. ¿Otras preguntas? Estamos alucinando. Nora, adelante, Nora. Buenas noches con todos. En portugués, Nora, no más. Está bien. Mi pregunta es si el sufijo ye no es una marca acusativa, ¿qué función o cómo se llamaría, ¿no?, a este sufijo ye? He escuchado también, creo que se coloca de manera, o sea, se puede colocar o no, ¿no? Es decir, va a depender de repente del hablante o es que he entendido mal. Yo no tengo la respuesta. Yo no tengo la respuesta. Yo hice la misma pregunta
Kessler dice que es objeto, no es acusativo. No entiendo su explicación porque no hablo portugués. Tal vez si alguien lo ha entendido, pero al parecer... A ver, ¿qué dice Kessler? Eu posso tentar mais uma vez. Eu tenho evitado de chamar de acusativo porque ele me parece ter um comportamento de marcação diferencial de objeto. Então, eu posso ter pares mínimos com e sem o IE. E aí, só que eu ainda não consegui mapear muito bem a diferença do sentido no significado. Há uma mudança no significado da frase quando tem e quando não tem o IE. Em alguns poucos contextos, parece que o IE enfatiza uma afetação do objeto. Ok. Então o IE ele tem uma função gramatical na língua que eu não acho que seja simplesmente distinção da função gramatical. Só que ele é restrito para os objetos. Então, ele pode ocorrer ou não, né? ¿Y cuál es tu criterio? ¿Es un criterio semántico, morfológico, sintáctico? ¿Cómo podríamos distinguir el objeto del acusativo? Não há uma restrição morfológica e nem uma restrição sintática para a ocorrência do IE. Yeah. Então, há duas possibilidades. Ele está marcando alguma propriedade semântica que eu não consegui mapear ainda, ou os falantes usam livremente, que não dá para dizer, é estranho, né, dizer isso, mas estou ainda em busca de compreender o significado do IE. Então eu me limito a marcar como objeto. Gracias, Kessler. Nora, ¿te recuerdas en quechua? Ya hemos tenido el mismo debate en quechua, pero al revés, en quechua le gusta a ciertas personas decir que en quechua el morfema ta marca el objeto. Y yo te había dicho que no marca el acusativo porque tiene comportamientos distintos, diferentes del objeto en quechua, el morfema ta. O sea, no se utiliza solamente como objeto, pero tiene usos más amplios. Sirve a adverbializar también el acusativo, o sea, tiene funciones que el objeto no tiene. Es muy probable que aquí también a nivel sintáctico, aquí no tenemos los ejemplos y no entiendo toda la explicación, pero yo puedo entender que al revés es igual. El objeto es un uso más restringido, mientras que el acusativo puede tener usos más amplios. En quechua es el caso en quechua. En Aikina no sé. Nós dois não sabemos. No sabemos. Por eso estamos aquí para investigar. Pero el debate, la pregunta está abierta. Estamos aquí para darles ideas para investigar. ¿Sí? ¿Otras preguntas? Luego yo tengo muchas preguntas, pero ya es muy tarde. Creo que Kessler, vamos a conversar por correo. Ya te he enviado todas mis preguntas en el documento. Vamos a tener la oportunidad de mejorar nuestra comunicación y ver todos estos detalles. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a despedirnos porque ¿qué hora es, Kessler? Por ahí, en Rondônia. ¿Qué hora es? São 9 horas. Es las 9, aquí es las 8, solamente una hora de diferencia. Hora. Está bien, está bien. La vez pasada hemos tenido aquí el profesor Ángel Mori, su nombre es exacto, es... el editor, el jefe de la revista Liames, que tú conoces, ¿cierto? Sim, professor Sí, Ângelo da Unicamp. La semana Conheço. pasada había como, no sé, era como 2 horas de diferencia, o 3. Exatamente, 2 horas. 2 horas, 2. Oh, qué bien. Ok, muy bien. Muchas gracias, Kessler. Entonces, les invito a agradecer al profesor Kessler porque es muy tarde y ha tomado
el tiempo de explicarnos lo que estaba haciendo. Es muy bonito su corpus y el sistema es muy particular. Mezcla muchas cosas. Entonces, Kessler, nos vemos. Muchas gracias y conversamos mais tarde. Conversamos sim, professor Guillaume, e muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com todos vocês, e continue aberto aí a questões, e o caso vocês queiram mandar mensagens por e-mail, a gente pode continuar conversando. Guillaume, vamos continuar em contato. Acho que essa troca foi maravilhosa. Muy bien, gracias. Maravilloso para mí también. Chao. Tchau, até. Boa noite. Bonne nuit, buenas noches.